Olá, meu nome é Rafael Maldaner, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática pela UAB-FMT do Polo de Sorriso, Mato Grosso. Hoje, em nossa aula, falaremos sobre distribuição de frequência, frequência absoluta e frequência relativa. O que é distribuição de frequência? A distribuição de frequência é um agrupamento de dados em classes de tal forma que contabilizamos o número de ocorrências em cada classe. O objetivo é apresentar os dados de uma maneira mais concisa e que nos permita extrair informações sobre o seu comportamento. Então, a distribuição de frequência é quando você faz uma pesquisa, uma coleta de dados, e você encontra números e valores ou informações referente a essa pesquisa. Por exemplo, se fizermos uma pesquisa dentro de uma sala de aula para identificar a idade dos alunos, nessa coleta, identificamos que os alunos têm de 18 a 25 anos. Esse é a classe. Agora, a quantidade de vezes que se repetem a idade, por exemplo, 10 alunos dessa turma têm 18 anos, esse é o número de ocorrência. Nessa pesquisa, utilizamos duas frequências que são mais comuns, a frequência absoluta e a frequência relativa. Toda pesquisa envolve uma coleta de dados que devem ser organizados e analisados. Ao determinarmos o número de vezes que determinado valor de uma variável acontece, estamos demonstrando a sua frequência absoluta. Frequência absoluta de um valor é o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor. O exemplo da sala de aula, se 10 alunos apresentam 18 anos, essa é a frequência absoluta para 18. 10 para 19 são 3, para 20 são mais 4. Então, esse valor que se repete, a quantidade de vezes que se repete, é a frequência absoluta. Também conhecida como frequência simples, ela corresponde ao dado bruto informado pela pesquisa em questão. A frequência absoluta informa apenas a quantidade de vezes que determinado fenômeno ocorre, sendo normalmente um dado preliminar de uma investigação. Uma dica para identificá-la em contexto de prova é que ela sempre será informada na tabela por um número real e não uma porcentagem. Então, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que o número, ou o fenômeno, neste caso, como está dando aqui na explicação, ocorre ou aparece. Por exemplo, na pesquisa, quantas vezes vai aparecer 18 anos? Essa é absoluta, é a frequência absoluta. Eu vou passar um exemplo para ficar mais claro. Em um colégio, foi realizada uma pesquisa sobre a preferência musical dos alunos do ensino médio matutino. Foram entrevistados 150 alunos aleatoriamente, e as opções preferenciais de entrevistado foram organizadas na seguinte tabela de frequência absolutas: MPB 12, rock 24, sertanejo 14, axé 20, pagode 18, música clássica 7, reggae 16, forró 11, flashback 10, hip hop 18, um total de 150 alunos. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que apareceu a informação MPB, rock, sertanejo. A tabela é um exemplo de apresentação de frequência absoluta de uma determinada pesquisa de opinião, pois ela apresenta os estilos musicais e o número de vezes que foram citados. A organização clara é o objetivo dos dados da entrevista e facilita a análise e a interpretação. Então, assim, você faz a pesquisa, coleta os dados e você relaciona a quantidade de vezes que cada informação apareceu. Neste exemplo da música, quantas vezes apareceu entre os entrevistados a opção rock, sertanejo, até chegar ao total de 150. No exemplo 2, a gente vai falar sobre idade. Observe a tabela a seguir, ela mostra o resultado de uma pesquisa feita no ensino fundamental de uma escola. Note que a frequência absoluta é dada através da quantidade de alunos por idade. Por exemplo, temos 30 alunos na faixa etária de 11 anos. 11, idade, 11 anos, número de aluno, 30. Os dados quantitativos expressam com exatidão a situação analisada.
Dessa forma, a escola fica com os dados atualizados, podendo organizar melhor os eventos escolares, evitando os gastos desnecessários na área administrativa. Os alunos, foi feita a análise no ensino fundamental, a idade de 11 a 15 anos. Então, notou-se que 30 alunos têm a idade de 11 anos, 34 apresentam 12 anos, 36, 13, 68, 14 e 42, 15 anos. A frequência absoluta nada mais é do que o dado bruto, a quantidade de pessoas, a quantidade de elementos, a quantidade de opções, e não o fenômeno, né? Que no caso anterior foi o estilo musical, e nesse exemplo foi a idade. Quando a gente passar para a frequência relativa, eu tenho um exemplo que vai mostrar a diferença entre os dois muito claro, e é uma diferença assim que quando você aprende frequência relativa, você fala, entendi a diferença entre os dois. Agora, sobre frequência relativa. É um cálculo muito útil nas análises de pesquisa, com grande volume de dados. Por exemplo, se você está fazendo uma sondagem sobre a quantidade média de animais de estimação nas famílias de determinado bairro, um levantamento amplo de informação terá de ser recolhido por meio das ferramentas de investigação, entrevistas e questionário. Seguindo com o nosso exemplo, digamos que o bairro em questão tem uma população de 500 pessoas, correspondendo à pesquisa. Cada uma delas dirá um certo número de bichos que tem em casa, e somando esses valores, você obterá a quantidade numérica total dos animais de estimação. Então, quando você faz a pesquisa, você pega, dessas 500 pessoas, 200 tem cachorro, 210 tem gato, 80 tem coelho, 10 tem porco da Índia e 10 tem peixe. Essa quantidade de pessoas é a frequência relativa, é a frequência absoluta. Mas quando você pensa em porcentagem, aí sim a gente já fala sobre frequência relativa. Porque a relativa, ela trabalha em questões em questões de porcentagem. Em uma pesquisa para a abertura de um pet shop, por exemplo, seria importante ter a ideia de quantos animais existem em média naquela região. Se o bairro tem uma grande quantidade de animais, mas distribuindo entre poucos habitantes, pode não ser tão vantajoso fazer investimento como aparentava a princípio. Para ter essa noção mais aprofundada, utilizamos o método de frequência relativa. Ele sempre será expresso em porcentagem e leva em conta também o número de sujeitos na população pesquisada. Existem alguns métodos diferentes para fazê-lo, até mesmo por meio de uma calculadora, mas ensinaremos uma maneira simples de descobrir a frequência relativa, mesmo quando só se tem uma caneta e um papel em mãos. Voltando ao nosso exemplo, digamos que a resposta máxima de ocorrência em sua pesquisa tenha sido 8 ou mais animais. Assim, teremos 9 valores, incluindo o zero de frequência absoluta, para serem transformados em relativas. Para tanto, basta dividir cada um dos valores pelo número total de observações do fenômeno. Portanto, se a frequência absoluta total dos animais do bairro é de 350, seu trabalho será o de obter razão de cada uma das categorias pelo total de 350. A porcentagem obtida representam a frequência relativa de cada quantidade de animais domésticos, fornecendo um panorama mais claro da medida de pessoas em que um animal no bairro. Uma dica útil para saber se está no caminho certo é somar a quantidade de todas as porcentagens. Ela obrigatoriamente deve equivaler a 100% adicionadas. Assim, se você faz a pesquisa de animais, são 350 animais nesse exemplo aqui. Você vai lá, tem 8 tipos de animais e as pessoas que não têm nenhum tipo de animal. Então, tenho 100 pessoas que não têm animais de estimação no bairro. Então, você vai pegar as 100 pessoas,
dividir pelo total de pessoas pesquisadas, que é o 350, e você vai chegar a um valor. Vou mostrar no exemplo. Em uma empresa, foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos que cada funcionário, de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados conforme tabela. Número de filhos, nenhum, 1, 2, 3 e 4 filhos. Num total de 160. Dos funcionários que não têm nenhum filho, são 30, 36 funcionários apresentam um filho, 60 apresentam 2 filhos, 3 filhos são 24 funcionários e 4 filhos são 10 funcionários. Preste atenção que nesse exemplo aqui, ó, eu coloquei frequência absoluta e frequência relativa, para entender melhor a diferença entre as duas. A frequência absoluta, vamos tratar sobre o valor bruto. Quantas vezes apareceu na pesquisa nenhum filho, um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, que são 30, 36, que dá um total de 160 funcionários. Esses 160 funcionários equivalem a 100% dos funcionários. A frequência relativa nos fornece uma melhor visão, pois os dados percentuais traduzem a melhor situação corporativa de cada caso. Veja a análise. Preste atenção primeiro comigo. Se 30%, se 30 funcionários não apresentam nenhum filhos, a gente pega 30 funcionários, divide por 160, é igual a 0,1875. Quando queremos saber em porcentagem, por cento, multiplicamos esse valor por 100, que nos dá 18,75%. Significa que 18,75% dos funcionários não possuem filhos. Que esse 18,75% é o mesmo que 30 funcionários. E assim relativamente, ó, com um filho 36 dividido por 160 é igual a 0,225. Vezes o 100 é 22,5%. Com 2 filhos são 60. Divide por 160, 0,375, que é igual a 37,5%. 15% apresentam 3 filhos e 6,25% apresentam 4 filhos. Se somarmos esses valores aqui, ó, chegaremos a 100%. Veja a análise. 18,75% dos funcionários não possuem nenhum filho. 22,5% possuem exatamente um filho. Veja como é mais fácil você fazer uma análise de quantidade de funcionários, de percentual, quando a gente fala em frequência relativa. Porque a frequência absoluta só mostra para nós a quantidade de vezes que apareceu entre os funcionários da empresa que não possuem nenhum filho, ou que possuem um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Essa é a principal diferença entre frequência absoluta e frequência relativa. Frequência absoluta é o número de vezes que ocorreu o fenômeno, e frequência relativa é o percentual que aconteceu o fato. Espero que eu tenha ajudado vocês. Fico aguardando a próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite.